Esses aí são os tópicos que eu trouxe para vocês. Pensei numa organização aqui que vai, obviamente, começar, se vocês olharem, né, a Advaita Vedanta está lá pelo meio, mas para falar disso a gente precisa falar de muitas outras coisas antes, para arrumar essa casa aí e a gente chegar no ponto central desse nosso bate-papo. E o primeiro ponto que eu não posso deixar de falar é sobre o que significa hinduísmo, porque a grande, né, crítica, a grande confusão que se faz quando se pensa, mas será que se tem mesmo filosofia na Índia? Ou a filosofia da Índia é uma filosofia da religião? Então, vamos lá, vamos começar então do hinduísmo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa palavra, né, quando a gente fala dos indianos ao hindu, essa é uma palavra também construída e pensada a partir dos europeus, né? Porque a palavra hinduísmo ela vem de uma variação da palavra sim, do sânscrito, né? Sindhu, e que vai estar associada diretamente a uma questão geográfica. Então, era a maneira como se chamava ali os povos que viviam para além do rio Hindu. Mais tarde, esse termo hindu ele vai ser usado por comerciantes britânicos para diferenciar ali o que é indiano do que é muçulmano. Então, assim, é de fora para dentro. O próprio nome Índia não é um nome dado pelos indianos, né? Eles se designam como Bharatá, eles vêm da família Bharatá. Então, eles aceitam e respondem quando falam o hinduísmo, o hindu, mas eles mesmos eles não se enxergam exatamente dessa forma, né? Não, é porque vem de fora para dentro. Então, é interessante a gente entender essa nomenclatura. E o que significa efetivamente, quando a gente fala hinduísmo, na verdade, um grande guarda-chuva de uma diversidade cultural absurda, que conecta, sim, religiosidade e filosofia, né? Então, o que a gente chama de hinduísmo é essa junção entre religião e, sim, filosofia, essas diversidades aí, elas vão ter as suas peculiaridades, as suas nuances, que vão muito além daquilo que a gente escuta aqui no Ocidente, daquilo que a gente ouve falar aqui no Ocidente, porque dá a impressão de que é uma coisa só, né? Que os indianos eles estão totalmente associados e diretamente associados, exclusivamente associados às questões dos deuses e que é um panteísmo e, enfim, é uma grande confusão e que eles tratam, né? Da vida com uma perspectiva para uma outra vida. Por conta da questão da transmigração das almas e tudo mais, mas tudo isso precisa ser organizado. Até porque, quando eles falam de um projeto de vida, de um projeto filosófico religioso, ou religioso filosófico, até fica melhor porque é nessa ordem que as coisas acontecem dentro da tradição indiana, tudo isso é sempre em prol desta vida, é sempre em prol de uma reforma, de uma transformação para viver neste mundo aqui, não em outro, não existe um outro mundo para o indiano. Algumas pessoas ficam meio chocadas quando eu falo isso, mas a questão é aqui e agora, né? Inclusive a própria ideia de uma salvação, ou que a gente entende por uma soteriologia, que é esse estudo que busca essa compreensão do propósito, que se busca uma salvação através da chamada soteriologia, que é esse encaminhamento, é uma salvação para o aqui e para o agora, ou seja, é uma transformação na própria vida do sujeito, sem que ele tenha que se deslocar dos lugares, inclusive, que ele já vive, que ele experimenta. O que acontece, na verdade, internamente, é uma transformação na maneira como você encara essas experiências. Então, você não vai deixar de viver, de trabalhar no lugar onde você trabalha, mas a maneira como você lida com o seu trabalho, com as pessoas à sua volta, é essa transformação interna que acontece. Então, quando a gente fala de hinduísmo, a gente está falando de diversas expressões religiosas e que, normalmente, essas expressões religiosas elas se organizam em dois níveis, tá? Em duas etapas, a gente poderia dizer assim. E a primeira delas a gente chama de religiosa, né? Então, que a gente pode considerar como sendo um nível introdutório. Então, veja só, e nesse nível introdutório é exatamente aquele que a gente tem mais acesso, que a gente mais já conhece, as figuras de Krishna, de Rama, de Vishnu. Aqui a gente tem, por exemplo, de azulzinho, a gente tem Vishnu, e do lado dele tem Shakti. São dois deuses, duas divindades que, na verdade, estão aqui representando o absoluto, Brahma.
Então, o absoluto, ele não personificado, ele pode ser, na verdade, personificado, está aqui na figura dessas duas divindades, mas ele por si só não tem uma imagem. Então, Brahma, o todo, ele não tem uma figura própria de si, mas ele pode ser representado, e nas religiosidades teístas, a gente vai encontrar no Vaishnavismo, por exemplo, Vishnu é essa personificação de Brahma, e no Shaktismo a gente tem Shakti, ou Durga, ela pode aparecer de uma outra forma, né? Ela representa, então, esse absoluto aí. E nesse nível introdutório, né, a gente vai ter, então, um caráter mais popular, que envolve aí o cumprimento, sim, de preceitos morais, então tem cumprimentos de comportamentos que devem ser, de fato, realizados, os rituais, as liturgias, né, devocionais, e tem, por exemplo, a questão dos mantras, como eu falei, né, o nosso encontro ele não é devocional, e a devoção é uma forma, aliás, da gente alcançar esse lugar maior, que seria, em última instância, o absoluto, mas que na representatividade, na dificuldade, talvez, ou no interesse, e como uma forma facilitada de se acessar aquilo que é maior do que nós, essas divindades, elas tornam-se fundamentais. Então, você pode mantrar para elas, você pode dançar para elas, você pode, inclusive, realizar os rituais, mas a gente precisa também entender que essa é uma dimensão de acesso de um ego para outro ego, vamos dizer assim, né? Então, é o eu e que encontra a deidade do outro lado. Então, há também aí como uma forma de afeição e de construção dessa relação com aquilo que é o outro, aquilo que está fora, mas é aquilo que é mais do que eu, né, do que o eu, as narrativas míticas. Então, ali a gente vai encontrar, por exemplo, o Mahabharata, e dentro dele a gente tem a história, né, o Bhagavad Gita, que é uma das obras mais conhecidas no Ocidente. A gente tem, então, princípios doutrinários e dogmáticos que guiam, que direcionam a vida daquele que se pretende estar se relacionando aí com esse nível introdutório religioso. Então, você vive uma vida de conexão com isso que é um outro, que é maior que você. Mas a gente tem, como eu falei, né, essas religiosidades teístas, mas também temos as ateístas, né? O esmartismo, por exemplo, ele não tem essa figura, não tem uma figura de um Deus para representar o absoluto. Agora, chega um momento, né, na vida daqueles que se propõem e se dedicam a esse algo maior, em que esse transcendente, isso que te ultrapassa, ele não é mais suficiente, no sentido de que um eu e um outro não basta, né? Então seria, né, chega um momento em que há necessidade do reconhecimento de que esse algo que é a mais, né, o que não sou eu, que ele também esteja em conformidade, em conexão direta e imediata com esse sujeito que represento, né, que sou. Então, a ideia é que, por um estado, muitas vezes, de esgotamento, e eu gosto muito dessa palavra, porque, veja só, você se relaciona com uma deidade, com algo que é maior do que você entende que é maior do que você, com propósitos, né? Pode ser com o propósito de você ganhar mais dinheiro, pode ser com o propósito de você vai fazer rituais, inclusive, para isso, para ter uma vida melhor, vai ter os rituais clássicos, né, os samskaras que a gente fala, do casamento, do nascimento, da morte, que são eventos ritualísticos em que você vai ali realizar um procedimento de modo a fazer com que o nascimento seja auspicioso, de modo que o casamento, da mesma forma, assim seja. Existem os rituais para todas as coisas que vocês podem imaginar, né? Aliás, existem manuais para muitas coisas. Um famoso manual é o Kama Sutra, por exemplo, né? E isso é muito legal para a gente entender que a tradição indiana ela tem um lugar de respeito absoluto pela variedade de formas que podemos ocupar. Então, quais são as tuas necessidades agora? Né? Existem manuais, por exemplo, que te ensinam a roubar. Você vai encontrar para você ver, sabe? Isso é uma coisa que me encanta profundamente nessa tradição, porque ela é exatamente construída de modo a atender às demandas de quem você é naquele momento. Tanto é que eu não vou entrar aqui nesse ponto com vocês, mas quando a gente vai definir Atma,
a gente considera a existência de pelo menos 3 níveis no Atma, 3 níveis de aprofundamento. Então, num nível mais superficial, a gente pode considerar que é o momento em que você está muito ligado a essas necessidades mais imediatas do corpo, do sucesso, do bem-estar físico, material, do prazer. Num estado um pouco mais refinado, você já se identifica com as questões mais existenciais e você já entende que a vida vai além de simplesmente, né, sei lá, querer um carro e uma grana na tua conta, e outros valores passam a vigorar, mas você ainda se vê identificado com esse ego, né, com essa pessoa que pensa ser. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E no último nível, é a hora que você percebe que esse ego, que você vai além desse ego, que você é mais do que esse ego. Então, mas esse processo todo, ele é lento e gradual, e a gente pode passar uma vida inteira sem sair, talvez, de um primeiro nível, porque não há um esgotamento daquilo. Então, essa relação que a Índia estabelece com os valores é muito interessante, porque há um respeito por quem você consegue ser, inclusive. Ninguém vai te cobrar efetivamente que você saia de um estágio para o outro, se você não é capaz de fazer isso. Então, tem muita honestidade também nesse processo todo, nesse estar. O Vivekananda, ele tem um livro muito interessante, um livro que ele fala sobre o karma, que também não é um ponto que eu vou explorar aqui, mas tem uma frase dele que eu li esses dias, eu falei, nossa, isso é muito interessante, principalmente para a gente que vem da cultura cristã, judaico-cristã, que ele diz assim, não são as nossas ações que tornam a nossa vida virtuosa, são as nossas intenções. Né? Você pode fazer o que você quiser em termos de experiência, você pode querer parecer a melhor pessoa do mundo, se a tua intenção, se aquilo que há em você não está de acordo com essa sua ação, é o que vai valer exatamente essa sua intenção. Ou seja, aquilo que você sente, aquilo que você deseja, é aquilo que vai vigorar, é aquilo que vai reger a sua vida, né? Que vai direcionar a sua vida. Então, o indiano, ele vive muito essa primeira dimensão, né, esse primeiro nível religioso, considerando durante, né, a maioria das pessoas vive assim, considerando que há alguma coisa do lado de fora que vai suprir os teus desejos, que vai dar conta das tuas necessidades e que você faz um jogo de troca, inclusive, muitas vezes com as deidades. Isso vai acontecer em diversas religiosidades, a gente vai identificar esse movimento acontecendo. Mas acontece, em algum momento, né, um grande estalo, uma grande sacada, um grande incômodo, ou o que eles vão chamar de sofrimento, que é o momento em que você olha e fala, isso não me basta mais. Esse tipo de relação, né, você de um jogo com um outro ego, de troca, você me dá alguma coisa em troca, e busca uma vida em que eu almejo alcançar desejos efêmeros, ou mesmo simplesmente a vida em que você não se basta mais no estado que você está, de olhar para as suas circunstâncias internas e falar, isso está me faltando alguma coisa a mais aqui, isso não me basta mais, sei lá, né, a vida que eu levo não está faltando alguma coisa aqui, eu tenho angústia, eu sofro e preciso encontrar um lugar aqui melhor para estar. E aí é nesse momento que entra a filosofia, né?